Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Olá, amigos. Finalmente chegou o Enem 2021. O Equipe em Casa não vai deixar você fazer essa prova sozinho. Vamos juntos com você. No primeiro módulo de hoje, linguagem com a professora Michele. Olá, eu sou a professora Michele Sá, de língua portuguesa. E hoje nós vamos aprender sobre os termos acessórios da minha oração. O adjunto adnominal, adjunto adverbial e também vamos falar sobre o complemento nominal. Eles não são obrigatórios na minha oração, mas eles aparecem por quê? Para trazer mais informações. Quais são os que nós vamos ver hoje? Adjunto adverbial, adjunto adnominal e o complemento nominal. Vamos lá ver o primeiro? O primeiro eu tenho o quê? O adjunto adverbial. A morfologia, eu tenho o advérbio e na sintaxe eu tenho o adjunto adverbial. Todos os dois, eles vão trazer o quê? Circunstâncias do verbo. Sendo que na morfologia, o advérbio, ele vai modificar o verbo, ele pode modificar o adjetivo ou até mesmo o próprio advérbio. Já lá na sintaxe, o meu advérbio, o meu adjunto adverbial, que agora vai ser chamado, ele vai indicar o quê? A circunstância do verbo. Hoje, estudei muito no canal do Colégio Equipe. O meu verbo é estudei. Se eu identifiquei o verbo, eu tenho que já pensar quem é o meu sujeito e quem é o meu predicado. Então, vamos lá na frase. Estudei. Quando foi que eu estudei? Hoje. Hoje está indicando o tempo que eu estudei. Então, aí eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Estudei muito. Também está modificando o meu verbo estudar. Hoje, adjunto adverbial de tempo. Estudei muito. Adjunto adverbial de intensidade. No canal do Colégio Equipe, adjunto adverbial de lugar. O segundo é o adjunto adnominal. Vamos ver lá. O que é um adjunto adnominal? É o termo que se refere ao núcleo de um elemento. As crianças teimosas comeram um bolo rápido. Quem comeu o bolo rápido? Pergunta antes do verbo, relembrando, eu encontro sujeito. As crianças teimosas é o meu sujeito. Tudo que eu declaro do sujeito é o meu predicado. Perfeito. Então vamos ver esse sujeito, as crianças teimosas. Aí eu tenho, quem é o núcleo do sujeito? Eu não lembro, professora, o que é o núcleo do sujeito. É a palavra mais importante do sujeito. Quem é que comeu? Foi o as? Foi teimosas ou foi as crianças? Crianças. Então, núcleo do sujeito, a palavra mais importante. As crianças teimosas, as, adjunta adnominal. Teimosas, adjunta adnominal. Tanto as quanto teimosas, porque eles estão se referindo a esse núcleo. As crianças teimosas comeram o quê? O bolo. Pergunta, depois do verbo, eu encontro objeto. Se na minha pergunta eu não tenho preposição, eu encontro objeto direto. As crianças teimosas comeram o quê? O bolo. Objeto direto. Como foi que ela comeu esse bolo? Rápido. Então, vamos lá analisar. O bolo é o meu objeto direto, tá? Bolo é o núcleo do objeto direto, é a palavra mais importante do meu objeto direto. E tudo que está acompanhando ali o meu objeto direto, eu vou chamar de adjunto adnominal. Lembrando que o adjunto adnominal é o termo que se refere ao núcleo de um elemento, seja ele sujeito ou seja ele objeto. E, para completar, eles comeram rápido, as crianças comeram um bolo rápido. Foi o modo de como elas comeram. Então, aí eu tenho um adjunto adverbial, porque é o modo como elas comeram o bolo. Tranquilo? E a
última, que é o último termo acessório de hoje, nós vamos ver o complemento nominal. O complemento nominal é quando eu venho um termo que vai completar o sentido de um nome. Se eu faço a pergunta depois do verbo com preposição, eu encontro objeto indireto. Mas se eu faço a pergunta depois do nome com preposição, eu encontro complemento nominal. Eu tenho medo de altura. Vamos primeiro procurar o verbo. Tenho. Quem tem medo de altura? Eu. Sujeito simples. Eu tenho o quê? Medo. Objeto direto. Está completo. Mas eu quero mais informações. Eu tenho medo de quê? Eu fiz uma pergunta para a palavra medo, que é o quê? Um substantivo. Medo de quê? De altura. Eu fiz uma pergunta depois do nome com preposição. E olha só, ele iniciou também com uma preposição. Das alternativas que seguem, apenas uma não se encontra corretamente analisada quanto à sua estrutura sintática. Identifique-a. Letra A. Os animais fugiram do zoológico. Do zoológico é o lugar onde esses animais se encontravam? Sim. Adjunto adverbial de lugar. Está correto. Lembrando que eu quero aqui não se encontra, circula ou não quando vocês estiverem fazendo. Letra B. Os animais do zoológico fugiram. Diferente da letra anterior, que é da letra A, zoológico aí, ele não está dizendo especificamente o local onde eles estão, como mostra na letra A. Vamos analisar sintaticamente? Os animais do zoológico fugiram. Fugir é meu verbo. Vou fazer a pergunta antes do verbo. Quem fugiu? Os animais do zoológico. Percebam que zoológico agora, ele está dentro do meu sujeito. Quem é o núcleo desse sujeito? Animais. Lembra que todos aqueles que estão ali assessorando o núcleo do sujeito, eu chamo de adjunto adnominal. Então, na letra B está correto. Neste caso, zoológico é um adjunto adnominal. Letra C. Os alunos deixaram o colégio entusiasmados. Será que é um adjunto adnominal? Ele está dentro ali ele está complementando o elemento do objeto ou do sujeito? Nesse caso, não. Ele está mostrando quem? Um modo de quem? Como os alunos se encontravam, que é entusiasmados. Tá? Então, a letra que é realmente a errada, que não se encontra corretamente analisada, aí nesse caso é a letra C. Vamos para a segunda e última questão de hoje. O Brasil jovem está curtindo o vestibular. Os termos destacados no período acima são, respectivamente. Vamos procurar o verbo, que sempre é a primeira coisa que nós precisamos fazer. O Brasil jovem está curtindo o vestibular. Quem é o meu verbo? Está curtindo. Vou fazer a pergunta antes do verbo. Quem está curtindo o vestibular? O Brasil jovem. Percebam que jovem está dentro do meu sujeito. Jovem é a palavra mais importante desse sujeito? Não, é Brasil. Brasil é a palavra mais importante. Brasil é o núcleo do meu sujeito. Então, esse o e esse jovem, já que está complementando ali o núcleo do meu sujeito, ele vai ser um adjunto adnominal. Vamos lá para as alternativas. Só tenho duas alternativas que começam com adjunto adnominal. Vejam que ele pede respectivamente. Então, eu já vou eliminar a letra A letra B e a letra E. Tenho a letra C e a letra D. 50% de chances para acertar e 50% de chances para errar. Vamos continuar. O Brasil jovem está curtindo. Curtindo o quê?
Pergunta depois do verbo sem preposição. Eu encontro o quê? Objeto direto. Qual é a alternativa que eu tenho objeto direto? Como segunda resposta é a letra D. Então, a resposta correta é adjunto, adnominal e objeto direto. O Colégio Equipe sempre está preocupado com a sua educação, mesmo que em casa. Curte o nosso canal, segue e comente bastante. Tchau, tchau! E que venha amanhã a língua portuguesa. Não saia daí, Equipe em Casa volta já. Saudações a toda a comunidade educacional do Grupo Equipe, Colégio Equipe Trem, Colégio Equipe Jesus de Nazaré. Quero convidar a todos para o melhor 2022. Temos a oferecer a qualidade de sempre, o resultado de sempre, uma bela de uma estrutura e principalmente os melhores professores da cidade. Muitos deles exclusivos. E isso pode fazer toda a diferença. O Grupo Equipe se solidariza com as famílias nesse momento de crise econômica e toma uma decisão corajosa de congelar as mensalidades. Isso mesmo, congelar as mensalidades. No outro ponto, tomamos a decisão de negociar com os fornecedores de material didático um desconto que conseguimos e já foi repassado para nossos preços. Quero convidar toda a sociedade amapaense para conhecer nossas instalações, nossos professores, nossos propósitos, para que tome a melhor decisão e, quem sabe, esteja conosco em 2022. Até breve. Programa inteiramente dedicado ao Enem. E nesse bloco, Geografia do Brasil, professor Antônio Carlos. Olá, galera. Sou o professor Antônio Carlos e hoje a gente vai fazer uma aula de Geografia do Brasil, um assunto muito importante para você que vai fazer o Enem, para você que vai prestar os vestibulares mais concorridos nesse país. Qual é o assunto? A gente vai falar de regionalização e regiões brasileiras. Inicialmente, você precisa saber para que é que se divide o país em regiões. Você sabe muito bem que o Brasil ele é o 5º país mais extenso do globo. E um país com dimensões continentais como o nosso, ele não pode ser estudado só de uma vez. Ele apresenta uma série de particularidades, uma série de diferenças de norte a sul, de leste a oeste. Então essas diferenças elas precisam ser consideradas. A regionalização ela tem vários objetivos. Um deles, como eu deixei claro para vocês, é facilitar o estudo da geografia do Brasil. E a divisão regional mais famosa do Brasil é a divisão oficial, aquela feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O critério adotado nessa divisão é o critério político-administrativo. As linhas que separam as regiões brasileiras são as mesmas linhas que separam os estados brasileiros. Ao todo, portanto, são 5 macro-regiões. Essa é a divisão oficial. Agora, claro, ela apresenta uma série de defeitos, não é? E uma das críticas que são feitas a essa forma de regionalizar o Brasil é que as características das regiões elas ultrapassam os limites dos estados. Então, utilizar linha que separa estado para separar regiões nem sempre é um critério muito, digamos assim, coerente. A segunda forma de divisão regional que eu apresento a vocês é a divisão geoeconômica ou complexos regionais geoeconômicos. Aqui
nós vamos ter o nosso país dividido em 3 grandes regiões ou complexos regionais: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Essa divisão ela foi instituída em 1967 pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger. A grande vantagem dessa divisão é o critério geoeconômico, ou seja, ele despreza os limites interestaduais e destaca a formação histórico-econômica de cada complexo regional. Ela procura valorizar a formação histórica do espaço geográfico, a forma como o espaço geográfico foi produzido. O Nordeste, ele se apresenta como a região de ocupação econômica mais antiga, aquela que mais se destacou no período colonial. E a partir do século XVIII, do século XIX, ela entrou em decadência. Entrou em decadência econômica por causa da crise da economia açucareira, e aí ela passou a ser vista como fornecedora de mão de obra dentro da divisão regional do trabalho no Brasil. A região Centro-Sul ela se destaca por ser o complexo geoeconômico de desenvolvimento mais intenso após a independência e a abolição da escravatura do Brasil. E hoje se apresenta como a região geoeconômica mais urbanizada, mais industrializada. É a região que apresenta os principais tecnopolos do Brasil, ou seja, polos de desenvolvimento tecnológico, como, por exemplo, o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o IME, Instituto Militar de Engenharia, a própria USP, Universidade de São Paulo. É a região com maior grau de industrialização. Todos vocês sabem que o estado de São Paulo é o mais industrializado do Brasil. É a região que tem os maiores centros urbanos, as maiores metrópoles, que é Rio de Janeiro e São Paulo. E, no caso da Amazônia, por sua vez, é a região que vem passando por um processo de ocupação mais intensa a partir do governo militar. E essa ocupação ela se dá através de grandes projetos agropecuários e minerais que são financiados pelo Estado, que são incentivados pelo Estado através da SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e essa ocupação da Amazônia através de grandes projetos é uma ocupação predatória, é uma região que desperta interesse mundial, desperta atenção a nível mundial, porque ela tem a maior biodiversidade, é considerada o maior banco biogenético do planeta, ou seja, maior variedade de espécies vivas, concentra maior quantidade de água doce através da bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do planeta, não é? Então, o desmatamento que tem crescido a cada ano, apesar de que o discurso oficial procura desconstruir os dados que provam que a destruição ela continua, ela se acentuou nos últimos 5 anos, a destruição da floresta amazônica, não é? Então, essa questão ambiental, principalmente a questão do desmatamento, desperta atenção a nível mundial, tá certo? Agora, é importante você perceber que existem diferenças entre essas duas formas de regionalização. Veja que o conceito de Amazônia, a noção de Amazônia, é diferente de região norte. A Amazônia, ela é uma região maior que região norte. Por quê? Porque ela se estende até o oeste do Maranhão e pega também o norte do Mato Grosso. Ela abrange a área de predominância do ecossistema amazônico. Então, é importante você perceber que existem diferenças na questão da delimitação regional. O próximo modelo de divisão regional é uma divisão morfoclimática, a divisão em domínios morfoclimáticos. Essa divisão, ela traz o Brasil compartimentado em 6 regiões naturais. Domínios morfoclimáticos são paisagens naturais, onde existe uma interação entre os elementos do meio ambiente, o clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia. Nós damos um destaque maior para a vegetação. Por quê? Porque a vegetação ela é o elemento síntese, ou seja, ela procura espelhar como é o clima, como é o solo, não é? Como é o relevo. O calor e a umidade aqui na nossa região favorecem a decomposição orgânica, a decomposição dos restos da própria floresta, que vai procurar servir de nutrientes para ela mesma. Então, a vegetação ela retrata como é o clima. Um outro exemplo é no interior do Nordeste, onde a gente tem um domínio chamado de caatinga, que é uma vegetação que apresenta um aspecto monótono, não é? As folhas caem durante o período de seca, ela substitui as folhas por espinhos, não é uma floresta, não é uma vegetação
melhor dizendo, tão exuberante como a floresta amazônica. Mas isso se deve ao quê? Se deve ao fator clima. Agora, quais são os domínios que existem no território brasileiro? Domínio amazônico, que é o maior, o nosso domínio, o domínio da floresta amazônica, domínio do Cerrado, no centro do Brasil, domínio da Caatinga, que aparece aí de vermelho no interior do Nordeste, na região que aparece de verde mais claro, do litoral do Rio Grande do Norte até o litoral do Rio Grande do Sul, nós temos a presença do domínio dos mares de morros. O relevo é ondulado, apresenta uma série de morros. O que chama mais atenção são esses morros, porque a vegetação original, a Mata Atlântica, ela já foi quase toda destruída. Afinal de contas, vocês já estudaram a formação do espaço brasileiro e vocês sabem que o processo de povoamento, ele sempre foi mais intenso a partir do litoral oriental. Então, restam apenas aproximadamente 5% da Mata Atlântica. É só o que resta, galera. Então, o que vai chamar mais atenção no domínio dos mares de morros, e aí é a grande exceção, é o relevo. Depois você tem na região sul, ainda de verde, um verde mais destacado também, o domínio das araucárias, a palmeira conhecida como araucárias. Esse é um domínio exclusivamente brasileiro, né? Na região sul, uma região de clima subtropical, um clima mais ameno. E lá no cantinho, lá no Rio Grande do Sul, você tem o domínio das pradarias, uma região de campos naturais. Agora você pode observar no mapa também, galera, que existem espaços entre esses domínios. Essas áreas são chamadas de faixas de transição, que são aqueles locais onde um domínio se mistura com o outro. A divisão regional do saudoso Milton Santos, grande geógrafo brasileiro já falecido, que deu uma grande contribuição teórica, metodológica para a própria geografia como ciência, reconhecido internacionalmente. E o geógrafo Milton Santos, ele dividiu o Brasil em 4 regiões a partir do conceito de meio técnico-científico informacional. O que é o meio técnico-científico informacional? É aquela parte, é o espaço geográfico onde está presente a ciência, a tecnologia, a informação, as finanças também, o meio financeiro. Milton Santos pegou a região sudeste e a região sul e criou a região concentrada, que aparece aí de lilás, é onde o meio técnico-científico é mais desenvolvido, é mais presente. O Centro de Desenvolvimento Tecnológico, a região de maior desenvolvimento econômico, tecnológico, informacional. Você tem a região nordeste, que é uma região que entrou em decadência econômica a partir do século XVIII, XIX, mas recentemente ela tem recebido investimentos econômicos a partir de um processo de desconcentração industrial que está ocorrendo no Brasil, e a região nordeste ela tem vantagens comparativas para atrair indústrias, não é, nesse processo de desconcentração industrial, e a região nordeste apresenta terrenos mais baratos, não é, incentivos fiscais que são dados pelos governos estaduais, sindicatos de trabalhadores menos atuantes, ou seja, que fazem menos pressões por melhores salários, e você sabe que a elite empresarial adora, não é, esse tipo de postura sindical complacente, não é, com a exploração da classe trabalhadora. Você tem a região centro-oeste, que é uma região de desenvolvimento intenso da agropecuária, e a nossa Amazônia. Agora, percebe que esse conceito de Amazônia também ele é diferente do conceito de região geoeconômica, não é? Aí o Milton Santos respeitou os limites interestaduais, tá bom? Região amazônica, de acordo com essa visão técnico-científica, é a região onde há menor desenvolvimento do meio técnico-científico e informacional, e é uma região que é fronteira de recursos naturais, tá bom? Fica atento para essas 4 formas de divisão regional que a gente assistiu hoje, na aula de hoje, para a prova do Enem. Quais são elas? Divisão oficial, que é aquela feita pelo IBGE, divisão geoeconômica, divisão morfoclimática, atenção para as questões ambientais para essa prova, hein, galera? E a divisão tecnocientífica do Milton Santos. Beleza, galera? Beleza, beleza, beleza. Eram essas informações que a gente tinha para a aula de hoje. E olha, quero lembrar vocês que em 2022 o equipe está vindo aí com força total. Quer um colégio de qualidade para o seu filho, para o seu irmãozinho que está aí assistindo esse programa também, Equipe em Casa? Colégio Equipe é a melhor opção. Mensalidades congeladas, galera. É a única
única escola particular que não reajustou as mensalidades. A gente está sensível com esse período de pandemia, com a situação econômica das famílias. Não tem reajuste de mensalidade, tem desconto também nas mensalidades. Material didático da Rede AZ, né, do Sistema SAI de ensino, que são tops a nível de Brasil, com super desconto. E a melhor estrutura de ensino e professores exclusivos você só encontra aqui no Colégio Equipe. Vem estudar com a gente no próximo ano, traga seu familiar, que com certeza você vai escolher a melhor opção de ensino para 2022. Grande abraço a todos, Colégio Equipe, os melhores com você. Brasil todo dividido e você afinado com as questões de geografia do Brasil. Equipe em Casa volta já. Saudações a toda a comunidade educacional do Grupo Equipe, Colégio Equipe Trem, Colégio Equipe Jesus de Nazaré. Quero convidar a todos para o melhor 2022. Temos a oferecer a qualidade de sempre, o resultado de sempre, uma bela de uma estrutura e principalmente os melhores professores da cidade, muitos deles exclusivos. E isso pode fazer toda a diferença. O Grupo Equipe se solidariza com as famílias nesse momento de crise econômica e toma uma decisão corajosa de congelar as mensalidades. Isso mesmo, congelar as mensalidades. No outro ponto, tomamos a decisão de negociar com os fornecedores do material didático um desconto que conseguimos e já foi repassado para nossos preços. Quero convidar toda a sociedade amapaense para conhecer nossas instalações, nossos professores, nossos propósitos, para que tome a melhor decisão e, quem sabe, esteja conosco em 2022. Até breve. E que venha o Enem, dicas de história com o professor Danilo. Mais uma vez, eu aqui, professor Danilo Mendes, do Colégio Equipe, hoje aqui com vocês no Equipe em Casa. Nós vamos aqui hoje passar para vocês algumas dicas, alguns toques, algumas ideias do que vem por aí, minha gente, com o Enem, não é? Que está batendo na sua porta. Então aqui hoje, na área de Ciências Humanas, no componente curricular de História, dicas para o Enem, dicas preciosas para você que está se preparando ao longo do ano todo. E aí vai chegar esse momento tão aguardado na sua vida, não é isso? Então vamos lá, vamos começar aqui lembrando o seguinte, olha, essa prova ela tem tido algumas mudanças nestes últimos anos recentes, digamos assim. Por quê? Vocês vão ter que se preparar para uma prova mais conteudista, principalmente na área de História, em que nós teremos aí questões mais centradas, mais focadas, ou seja, vocês vão ter que estar preparados para questões mais profundamente históricas, digamos assim. E aí, uma atenção extra para os assuntos que apresentaram aí maior recorrência nos últimos anos no Enem, não é verdade? Então, vocês precisam ficar atentos a questões gerais, não é? Saber relacionar esses conteúdos que são assuntos de história geral com os acontecimentos e as decorrências da história do Brasil. E aí é interessante porque na prova de História do Enem, nós observamos que ela pode ser dividida em História do Brasil e em História Geral. E aí é muito importante, vou repetir, vou frisar isso, que vocês façam essa relação. Então fiquem atentos a conteúdos relacionados à cultura brasileira, obviamente, a cultura africana, a cultura indígena, a cultura do povo brasileiro de modo geral. Fiquem atentos a questões ligadas a patrimônio histórico,
a patrimônio cultural, a patrimônio material e imaterial. Observem a questão das estruturas políticas, questões ligadas ao trabalho no decorrer dos processos históricos. Fiquem ligados nessas questões principalmente relacionadas à Grécia, a Roma, a chamada Antiguidade Clássica, em que nós temos o trabalho escravista, depois na Idade Média com a servidão, depois com a Idade Moderna nós vamos começar a ter o trabalho assalariado, também vamos ter a escravidão negra, que é um outro processo que vem sendo cobrado com recorrência no Enem. Além disso, observar a organização da sociedade, as relações entre os Estados nacionais, a formação dos Estados nacionais modernos. Eu trouxe aqui alguns exemplos, algumas questões que nós podemos observar, a exemplo de como o Enem cobra essa relação histórica, esses processos históricos que vão cair e que vão estar na prova de vocês. Para isso, nesse próximo slide, observem aqui esta questão do Enem, que diz o seguinte, olha só. 2 grandes eventos históricos tomaram possível um caso como o de Menóquio, a invenção da imprensa e a reforma. A imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido e lhe forneceu as palavras para organizar o amontoado de ideias e fantasias que nele conviviam. A reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava ao padre do vilarejo. Conterrâneos, inquisidores, mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais e dos príncipes como queria. Então essa aqui é uma típica questão em que você tem um evento histórico, principalmente da Idade Moderna, falando de Inquisição, sobre a Reforma Protestante, sobre criação da imprensa e que está relacionado principalmente a essa mudança do século XV, do século XVI, que ocorre na Europa. Os acontecimentos históricos citados ajudaram esse indivíduo no século XVI a repensar a visão católica do mundo ao possibilitarem a. Percebam que ele está lhe perguntando sobre o contexto da história em que ele apresenta, que é a história do Menóquio, não é? Um típico camponês, uma típica pessoa do período da Idade Moderna, mas que ele apresenta uma leitura de mundo. Isso é importante porque a imprensa ela possibilita a leitura, a imprensa ela possibilita a abertura e a expansão desses livros para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento. Então isso é muito importante. E aí nós vamos para as alternativas. Letra A diz o seguinte, olha só. Consulta pública das bibliotecas reais. Aqui está completamente errado, porque por mais que a imprensa tenha possibilitado o aumento e a divulgação de novos livros, elas não tiveram uma abertura para a população geral. Letra B. Sofisticação barroca do ritual litúrgico. O que nós percebemos é que o texto ele traz um contexto de um personagem histórico em que ele questiona justamente esse ritual litúrgico. Então a letra B está incorreta. Letra C. Aceitação popular da educação secular. Também vai estar incorreta porque ela não ocorre. A educação secular ligada à Igreja Católica, ela ainda é fechada para a Igreja Católica. Ela ainda é fechada para os seus membros. Então, a possibilidade de novos livros de serem distribuídos para a população é justamente o que vai entrar em questão aí nessa situação problema. Por quê? Considerando o contexto histórico, o Menóquio não deveria ter acesso a esse conhecimento, que era de dentro da igreja. Então, a letra C está incorreta. Letra D. Interpretação autônoma dos textos bíblicos. Aí está a nossa resposta, não é isso? Letra D. Porque o que o personagem apresenta na questão é justamente uma visão que ele mesmo criou a partir da interpretação que ele tem dos textos bíblicos. Por isso, inclusive, o Menóquio vai ser perseguido, vai ser preso pela Inquisição da Igreja Católica. E a letra E, correção doutrinária das heresias medievais, também está incorreta. Letra D. Tranquilo? Então, vamos para o próximo slide, para mais uma questão, para vocês observarem como que o Enem cobra isso de vocês. Os cercamentos do século XVIII podem ser considerados como sínteses das transformações que levaram à consolidação do capitalismo na Inglaterra. Em primeiro lugar, porque sua especialização exigiu uma articulação fundamental com o mercado. Como se concentravam na atividade de produção de lã, a realização da renda
dependeu dos mercados, de novas tecnologias, de beneficiamento do produto e do emprego de novos tipos de ovelhas. Em segundo lugar, concentrou-se na inter-relação do campo com a cidade e, num primeiro momento, também se vinculou à liberação de mão de obra. Outra consequência dos cercamentos que teria contribuído para a Revolução Industrial na Inglaterra foi olha só, é importante que vocês lembrem sobre esse contexto do século XVIII, a construção desse processo histórico que é a Revolução Industrial, porque ela possui vários desdobramentos para a Europa e, consequentemente, para o Brasil. Não é? Inclusive, hoje nós somos frutos dessa Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, que ocorre na Inglaterra no século XVIII. Consequentemente, teremos a segunda, a terceira e vivemos hoje, inclusive, a quarta Revolução Industrial. Letra A, ele diz o seguinte: o aumento do consumo interno. Essa não é uma outra consequência desses cercamentos. Porque o que são esses cercamentos? É justamente a tomada e o desmembramento das terras, que eram utilizadas para a produção. Letra B, congelamento do salário mínimo. É muito importante que a gente entenda que esse processo do salário mínimo ele só vem após a Revolução Industrial, após a organização dos movimentos sindicais. Antes dessa revolução, isso não ocorria, porque muitas pessoas, muitos trabalhadores, melhor dizendo, trabalhavam sem um salário mínimo, sem um salário fixo, e por conta disso viviam em precárias condições, trabalhando horas e horas exaustivas de trabalho. Então a letra B está incorreta. Letra C, fortalecimento dos sindicatos proletários. Isso não foi uma consequência desses cercamentos. Como eu falei para vocês, essa questão dos cercamentos está ligada à questão da terra dentro da Inglaterra. Letra D, enfraquecimento da burguesia industrial. Pelo contrário, nós temos um fortalecimento dessa burguesia industrial que vai expandir, que vai crescer e que vai enriquecer. E aí sobrou a letra E, não é verdade? Letra E de equipe. Olha só, desmembramento das propriedades improdutivas, que foi o que eu falei para vocês. Sobre história do Brasil, que é muito importante que vocês estejam atentos. Lembra que eu falei para vocês? O Enem gosta de cobrar questões sobre história do Brasil. Ao longo de uma evolução iniciada nos meados do século XIV, o tráfico lusitano se desenvolve na periferia da economia metropolitana e das trocas africanas. Em seguida, o negócio se apresenta como uma fonte de receita para a coroa e responde à demanda escravista de outras regiões europeias. Por fim, os africanos são usados para consolidar a produção ultramarina. A atividade econômica destacada no texto é um dos elementos do processo que levou o reino português a. Ou seja, está falando sobre o processo de administração portuguesa dentro do que a gente chama de América Portuguesa. Letra A. Utilizar o clero jesuíta para garantir a manutenção da emancipação indígena. Isso não ocorre, minha gente, porque, inclusive, Marquês de Pombal vai expulsar esses jesuítas daqui, não é verdade? Letra B. Dinamizar o setor fabril para absorver os lucros dos investimentos senhoriais. Está completamente errado porque nós não temos esse setor fabril neste momento de administração da coroa portuguesa. Letra C. Aceitar a tutela papal para reivindicar a exclusividade das rotas transoceânicas. Isso também não vai ocorrer porque essa atividade transoceânica ela já existia e ela não era exclusiva de Portugal. Né? Temos a Espanha, a Inglaterra, a França, que são outras metrópoles que vão também promover essa atividade. Letra D. Fortalecer os estabelecimentos bancários para financiar a expansão da exploração mineradora. Nesse contexto, ele não está se referindo a essa exploração mineradora que só ocorre no século XVIII, quando nós temos a atividade de bandeirantes que vão adentrar ao interior do Brasil e aí sim nós vamos ter esse ciclo do ouro dentro do Brasil colônia, ok? Então, nos restou a letra E, novamente. Implementar a agromanufatura açucareira para viabilizar a continuidade da empreitada colonial. Ou seja, o grande momento, o grande ciclo econômico é justamente da produção de cana-de-açúcar, que rendia aí altos lucros. E para isso vai ter a substituição da mão de obra indígena pela mão de obra escravizada negra, não é verdade? Que era muito mais lucrativa, inclusive. Ou seja, uma típica questão do Enem para vocês ficarem atentos e se lembrarem aí desse contexto histórico que vem sendo cobrado constantemente ao longo dos anos no Enem. Tranquilo, minha gente?
Então, por aqui, eu finalizo neste último slide, desejando a vocês uma boa prova, sucesso, estejam sempre aqui conosco no Equipe em Casa. Até a próxima. Tchau, tchau. Não basta apenas conhecer história. Tem que saber ler as questões, interpretar as questões e acertar as questões. Equipe em Casa volta já. Você sabe como se constrói um vencedor? O que eles fazem para se destacar? Como passam no Enem? Onde eles estudam? Onde eles estão? A resposta é simples. Eles estão aqui, no Colégio Equipe. O Colégio Equipe é referência em educação de qualidade. É o que mais aprova no Enem. Pense grande, venha ser um vencedor. Colégio Equipe, os melhores com você. Matrículas abertas. Saudações a toda a comunidade educacional do Grupo Equipe. Colégio Equipe Trem, Colégio Equipe Jesus de Nazaré. Quero convidar a todos para o melhor 2022. Temos a oferecer a qualidade de sempre, o resultado de sempre, uma bela de uma estrutura e principalmente os melhores professores da cidade. Muitos deles exclusivos, e isso pode fazer toda a diferença. O Grupo Equipe se solidariza com as famílias nesse momento de crise econômica e toma uma decisão corajosa de congelar as mensalidades. Isso mesmo, congelar as mensalidades. Num outro ponto, tomamos a decisão de negociar com os fornecedores do material didático um desconto que conseguimos e já foi repassado para nossos preços. Quero convidar toda a sociedade amapaense para conhecer nossas instalações, nossos professores, nossos propósitos, para que tome a melhor decisão e, quem sabe, esteja conosco em 2022. Até breve. Hoje o nosso programa só fala de Enem e agora a literatura, professor Jonildo. Olá pessoal do programa Equipe em Casa, vamos fazer a nossa revisão final de literatura, falando dos autores mais recorrentes na prova do Enem. Hoje não iremos trabalhar questões, iremos trabalhar os principais autores, aqueles que se destacam, aqueles que comumente têm caído nas provas do Enem. Vamos começar pelo Machado de Assis. Eu coloquei como título da nossa revisão assim: escritores brasileiros que você precisa ter em mente. Você precisa ter em mente esses escritores. Primeiro, Joaquim Maria Machado de Assis, o maior e melhor escritor brasileiro de todos os séculos. Aqui você tem que saber as principais características temáticas de Machado de Assis. Tem que saber os recursos estilísticos utilizados por Machado de Assis em seus textos. Tem que saber as suas principais obras. Da primeira fase, que é a fase que ele está compromissado com o romantismo. A segunda fase, que é a fase realista. E a terceira e última fase, que eu chamo de fase à parte, que é a fase de contos. O Machado de Assis, além de ser primeiro presidente, membro e sócio fundador da Academia Brasileira de Letras, ele foi o principal autor da literatura brasileira. Ele e Drummond disputam quem é o melhor, quem é o maior autor de todos os tempos. E nas provas do Enem, recorrentemente, tem caído Machado de Assis. Então eu coloquei assim: Machado de Assis. A partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, um novo Machado se apresenta. Sua maior originalidade está na construção progressiva da personagem. Seu realismo é todo virado para o interior da personagem. E do leitor também. É com humor que realiza a proeza de nos prender mais as pessoas do que as ações, as personagens, do que a trama ou enredo. Através delas, das personagens, é que Machado nos conduz aos enigmas da vida. Nelas descobrimos os valores, as contradições e os preconceitos da sociedade brasileira de sua época. Os interesses escondidos nas relações humanas, incluindo o casamento, o oportunismo, o apadrinhamento, a corrupção e outras misérias humanas, são narradas por ele, com a distância do observador realista independente, sem envolvimento.
Observe a dedicatória do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosas lembranças essas memórias póstumas. Machado de Assis é tão importante, pessoal, que você precisa saber os principais recursos de estilística utilizados por Machado de Assis em seus textos. Que seria a intertextualidade, que seria conversas com o leitor, que seria humor, ironia e sátira. A ironia machadiana que caiu recentemente, nossa primeira videoaula aqui, nós trabalhamos a questão que trabalhava sobre a ironia machadiana. Você precisa saber as características temáticas de Machado de Assis, como jogo da aparências versus a essência, a loucura, o pessimismo, a infidelidade, o trágico, a dúvida, o humor, são todas características temáticas que você precisa saber de Machado de Assis. Precisa saber também que Machado de Assis teve 3 fases. A primeira fase que ele está compromissado com o romantismo, que é a fase pseudo-romântica. A segunda fase, que é a fase realista, que ele está descompromissado do romantismo e ligado diretamente ao realismo. E existe a última fase, que eu chamo de fase à parte, que é a fase de contos. Ninguém escreve livros, ninguém escreve contos melhor que Machado de Assis. Machado de Assis escreveu para mais de 200 contos. Dentre os principais, nós temos o Alienista, que trabalha um dos temas principais da obra de Machado, que seria a loucura. Tá certo? Esse é o primeiro autor mais recorrente na prova do Enem. O segundo autor que nós vamos trabalhar aqui seria Mário de Andrade, né? Os Andrade. Geralmente os alunos perguntam para a gente, nas nossas aulas, aqui na equipe, professor, quais são os autores mais recorrentes? Eu digo, estude os Andrades, né? Estude os Andrades, porque os Andrades são comumente cobrados na prova. E o Mário de Andrade é o principal, tanto é que ele foi conhecido como o Papa do Modernismo, porque ele vai participar ativamente da realização da Semana de Arte Moderna. Então eu coloquei assim de Mário de Andrade. A poesia de Mário de Andrade causou estranheza, principalmente por seu caráter aparentemente denotativo e pela linguagem, à primeira vista pouco metafórica, no intuito de transpor para a poesia a linguagem cotidiana falada popularmente no Brasil. Coloquei assim, observe versos do poeta. Brasil, mastigado na gostosura quente do amendoim, falado numa língua curumim. Ou seja, ele vai valorizar a linguagem do brasileiro, que nós chamamos de linguagem cotidiana, a chamada linguagem simples e popular, que é a chamada linguagem usual, aquela linguagem que a gente usa diariamente no processo de comunicação. Em se falando de manifesto, vamos falar de um outro autor, que é Oswald de Andrade. Falou de Oswald de Andrade, principais manifestos e movimentos modernistas. Já caiu no Enem quem escreveu o manifesto Pau-Brasil, Oswald de Andrade. Falar na prova do Enem, falar sobre manifestos, movimentos modernistas, movimento pós-semana de 22, você tem que lembrar do Andrade, né, do Oswald de Andrade. Incorporou elementos das vanguardas europeias em seus poemas. Escreveu Memórias Sentimentais de João Miramar, Pau-Brasil, essa aqui foi a que caiu na prova do Enem, Pau-Brasil 1925, Serafim Ponte Grande e o Rei da Vela, são as principais obras de Oswald de Andrade. O outro autor também recorrentemente na prova do Enem seria o Manuel Bandeira, tanto é que os 3 pertence à chamada fase heróica, onde reúne os principais autores de 22. Manuel Bandeira deixou obra lírica precisa e simples, mas muito bem construída. Destaca as suas principais obras de Manuel Bandeira, Libertinagem, Estrela da Manhã, Itinerário de Pazárgada e A Estrela da Vida Inteira. São as principais obras de Manuel Bandeira. Ele vai aparecer no segundo dia da Semana de Arte Moderna, com o poema Os Sapos, que foi declamado no intuito de ridicularizar a literatura tradicional dos escritores parnasianos. Dando continuidade aos autores que mais caem no Enem, nós vamos trabalhar a geração de 30 poesia. Esse dueto, Cecília e Drummond, são os autores que mais caem, ou seja, eles são cadeira cativa na prova do Enem. A partir de Drummond, evoluiu dos temas do cotidiano, dos motivos não poéticos para as manifestações da sensação, de não estar perfeitamente ajustado ao mundo. Drummond vai trabalhar uma espécie de relação entre a realidade interior e a realidade exterior. Vai trabalhar em seus textos o eu lírico e o seu comprometimento com o social. Então seria o eu lírico versus o eu social, o eu sociedade. O Drummond vai trabalhar os confrontos das realidades que vai aparecer em seus textos. Observe os versos do poeta. Não, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor.
nele não cabe nem as minhas dores. Ou seja, ele vai questionar as coisas do mundo. É o seu comprometimento com o social. Tá bom? O próximo escritor muito cobrado também vai ser a nossa escritora Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, ela é modernista, mas ela está comprometida com o simbolismo. A gente diz que ela é neossimbolista, ela é pós-simbolista. Observe o texto que eu coloquei para você aqui. Em sua obra predomina a musicalidade, nítida influência simbolista, e o verso curto de ritmo ligeiro, vazado em linguagem clara, a produzir imagens ricas, límpidas e harmoniosas. A poeta revela preocupação com o efêmero, com a passagem, o absurdo da existência, solidão do homem, que é um dos principais temas da obra de Cecília. Você lembra da trágica vida da Cecília Meirelles? Só para você ter uma ideia, a Cecília Meirelles, quando era pequena, perdeu o pai, logo em seguida perdeu a mãe, depois foi criada pela avó. Dos 4 filhos que os pais da Cecília tiveram, 3 nasceram na morta, ela foi a única sobrevivente, né? Perdeu praticamente 3 irmãos, o pai e a mãe. O que é que ela faz? Ela vai simplesmente casar. Também quando ela casa, ela perde o marido. É uma trágica coisa que acontece na vida dela. Então ela vai trazer a solidão, uma das principais características para a obra dela. Então a solidão do homem e a incompreensão humana. Observe os versos. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou se desfaço. Não sei se fica ou passa. Os temas dela são temas mórbidos de virtudes da condição que ela passou na infância. Dando continuidade aos autores mais recorrentes, nós vamos agora para a geração de 30 prós, onde nós temos Graciliano Ramos e Guimarães Rosa. A prosa de Graciliano Ramos caracteriza-se por uma linguagem direta, enxuta, e que não sobram nem faltam palavras. Seu estilo tenso e ao mesmo tempo contido revela um escritor preocupado com o equilíbrio e a exatidão na forma. Seus temas contemplam o mundo rural do Nordeste, cuja desigualdade ele pronuncia. Observe no trecho que foi retirado da obra Vidas Secas, não é? Fabiano ia satisfeito, sim, senhor, arrumara-se. Chegara naquele estado, com a família morrendo de fome, comendo raízes, caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro, depois que tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos tinham-se habituado à camarinha escura, pareciam ratos. Ou, você é um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho capaz de vencer as dificuldades. O outro autor regionalista muito cobrado também na prova do Enem vai ser o autor Guimarães Rosa. O autor revolucionou a literatura brasileira ao transformar o sertão, só que ele não vai trabalhar especificamente o Nordeste, ele vai trabalhar Minas, Sudeste, em uma espécie de espaço mágico que as personagens vivem em situações semelhantes às das fábulas. Na obra de Guimarães Rosa, você encontra atum forças relacionadas ao bem, ao mal, ao amor, tudo numa linguagem poética marcadamente modernista e orientada pela intervenção lexical. Clarice Lispector, quando você vê Clarice Lispector na prova do Enem, lembra de intimismo, subjetivismo, introspecção, sondagem psicológica, psicologismo, psicologia da alma, você lembra de Clarice. Aí eu cito algumas obras dela aqui, Perto do Coração Selvagem, O Ilustre, A Maçã no Escuro, Laços de Família, que é famosa, Legião Estrangeira, que é famosa, A Paixão segundo GH, Água Viva, A Via Crucis do Corpo, A Hora da Estrela. Toda vez que o Enem cobra referências a Clarice Lispector, o Enem vem em cima da obra A Hora da Estrela. E Um Sopro de Vida. Um outro autor bastante recorrente na prova do Enem é João Cabral de Melo Neto, né? Aqui você vai trabalhar com textos comprometidos com causas sociais e políticas. João Cabral, poeta pernambucano, um dos autores mais recorrentes na prova do Enem. Sua poesia era seca, objetiva, concreta, rigorosa e renovadora, voltada para a paisagem física e humana do Nordeste brasileiro. Suas principais obras nós temos Pedra do Sono, Engenheiro, Psicologia da Composição, Fábula de Anfion e Antíope, O Cão Sem Plumas, O Rio, Morte e Vida Severina é a principal obra dele, Morte e Vida Severina, que trata da saga, o drama do retirante nordestino, fugindo, evadindo da seca. É a principal obra dele, que você tem que saber que os textos deles eram comprometidos com causas sociais e políticas,
e ele é um dos autores também mais recorrentes na prova do Enem. Aí nós temos Educação pela Pedra, Alto do Frade, Agreste, Crime de Lacalle e Relator. Sua poesia é aquela poesia seca, concreta, objetiva, voltada para a paisagem física e humana do Nordeste. Tá certo, pessoal? Então essa é a nossa revisão para o Enem. Aqui você viu os autores mais recorrentes da prova do Enem, fiz uma cronologia das escolas. Do realismo você tem que ler Machado de Assis, né? Do modernismo você tem que ler os Andrades, Mário de Andrade, Oswald de Andrade. É só você lembrar desses dois. As palavras-chave do modernismo que você não pode esquecer, que é nacionalismo. Falar em renovação, atualização, nacionalismo, modernizar, atualizar. Você fala da primeira geração, você fala de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira. A palavra-chave da primeira geração é nacionalismo. Depois você tem a segunda fase com Cecília e Drummond. Cecília trabalhando as características neossimbolistas em textos. Drummond trabalhando o confronto entre realidade, interior e exterior em seus textos. E depois nós chegamos na terceira e última fase com João Cabral, né? Clarice Lispector, Guimarães Rosa e João Cabral, que vão trabalhar com textos comprometidos com as causas sociais e políticas. É isso aqui que a gente tem para trabalhar para a nossa revisão e boa prova domingo, galera! Grandes nomes da literatura, grandes tendências, e você precisa conhecer essas coisas para amanhã acertar as questões. Pessoal, amanhã você deve fazer a prova com uma estratégia. Você deve levar uma estratégia na sua cabeça. Vou lhe dar uma dica. Leia a prova sem escolher matéria, sem escolher assunto. Leia simplesmente da primeira à última questão e vá marcando as que você sabe de imediato. Não perca tempo com questões que você não sabe. Leia a prova do começo ao fim. Depois você lê de novo do começo ao fim. Aquela questão que você não sabia antes, agora, com sangue quente, com mais foco, você vai acabar lembrando. Lembra, o tempo amanhã é muito importante. Boa prova, boa sorte e até a próxima. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.